Nós do Brasil Paralelo, em parceria com a Liberta, estamos prestes a lançar o segundo capítulo da série O Dia Depois da Eleição. Obrigado pela confiança em nossas produções e pelo interesse em despertar seu conhecimento sobre as forças que movem o mundo. O Brasil é o país mais endividado da América Latina. Mais de 60% dos brasileiros não conseguem pagar as suas dívidas. Por isso, fomos em busca de um conteúdo inédito, para que todos aprendam a lutar e buscar por mais uma liberdade, a sua liberdade financeira. Convidamos você a entrar nessa jornada. Seja para conquistar seus sonhos, proteger o seu patrimônio ou estar preparado para lidar com o seu futuro. Atenção! Não temos apenas a série gratuita. O conteúdo completo é um material de suma importância para quem busca educação econômica, financeira e entender como o mercado atua nas nossas vidas e como a política atua nos mercados. As inscrições para esse curso exclusivo da Liberta, em parceria com o Brasil Paralelo, só estarão abertas até o dia 27 de junho. E para aqueles que já garantiram a sua vaga, o acesso ao conhecimento na plataforma exclusiva já foi liberado. São 5 módulos, com mais de 20 aulas de Leandro Ruschel, além de 4 entrevistas exclusivas com as maiores autoridades no tema. Você também terá acesso ao e-book inédito sobre qual a situação do mercado nacional e global em 2018. Todo esse conhecimento, junto à comunidade de alunos, fará com que você dê um passo muito importante em tornar-se a melhor versão de si mesmo. Faça parte ativa do Brasil Paralelo. A cada nova pessoa que compra nossos materiais, outras 1000 pessoas assistem o conteúdo gratuito. Se queremos mudar o Brasil, produzir novas séries e propagar o conhecimento, precisamos de você como protagonista. Fique com o episódio e até breve. Insistir no erro parece ser a diretriz econômica no Brasil. Apesar do milagre realizado pelo Plano Real, a maquiagem de dados feita antes da eleição de 1998 cobraria seu preço mais tarde. O rumo ao primeiro mundo foi perdido, e o Brasil entraria de cabeça nos anos vermelhos de sua história. O infame estelionato eleitoral se repetiria, mas dessa vez o buraco seria mais profundo. O maior esquema de corrupção do mundo seria escancarado pela Operação Lava Jato anos mais tarde, levando o país ao retrocesso e à mais grave crise de sua história. Bem, o que nós tivemos de importante no segundo governo Fernando Henrique Cardoso? Uma série de crises internacionais que dificultou a sua vida, mas ao mesmo tempo foi marcado, pela consolidação de reformas mais consistentes econômicas, como nós já explicamos, o Plano Real venceu a inflação, privatizações, Estado mais eficiente. Especialmente no segundo mandato, nós tivemos a consolidação do que foi chamado de tripé econômico. Em seu segundo mandato, Fernando Henrique Cardoso estabeleceria um tripé econômico capaz de sustentar nossa estabilidade financeira: superávit primário, câmbio livre e metas de controle da inflação. Chegando ao final de 2002, nós tivemos um momento muito difícil global. Nós temos uma eleição onde se apresenta o candidato do Fernando Henrique Cardoso, o José Serra, contra Lula. Com a grande questão, Lula vai manter essa mesma agenda revolucionária, agenda de extrema esquerda, de rasgar contratos, de ser contra a estabilidade. O mercado ficou bastante nervoso. E o mercado via aí Lula à frente nas pesquisas e tinha muito medo de uma
volta à inflação, a tudo que nós tínhamos de errado no Brasil que o Plano Real tinha conseguido resolver, né? E nesse contexto nós tivemos toda a fuga, né, para o dólar. O dólar chegou a valer, a valores atualizados, R$ 7,00, né? E tivemos alguns momentos de pânico no mercado. Até que durante aí o segundo turno, nós temos Lula apresentando à sociedade, né, a carta ao povo brasileiro. Lula queria provar que era confiável. O aspecto desleixado já dera lugar à barba parada e aos ternos Armani. Agora, as bravatas revolucionárias eram substituídas por promessas de manter o tripé econômico, buscar a estabilidade e evitar rupturas institucionais. Tivemos então, no segundo turno, Lula ganhando com 62% dos votos, praticamente a imprensa em peso apoiando, né, a sua candidatura e a chegada ao poder do menino pobre que veio do Nordeste, metalúrgico, né, obviamente uma imagem muito artificial, exagerada, construída. Ele foi eleito com uma consolidação assim, de vários setores diferentes da sociedade no apoio à sua candidatura, que envolveria a ideia de manutenção da estabilidade financeira com um cuidado social. Aquela mesma ideia que o Estado precisa ser o ente que vai gerar justiça social, vai gerar igualdade, vai desfazer as injustiças históricas, né, a opressão e tudo mais. Mas não de uma forma revolucionária, e sim de uma forma mais democrática, vamos colocar assim. E nos primeiros momentos Lula confirma, né, digamos assim, ele mantém a sua palavra, que tinha sido empenhada na campanha, que iria manter a mesma política econômica do Fernando Henrique Cardoso, coloca na presidência do Banco Central Henrique Meirelles, coloca na Fazenda Antônio Palocci, que era dentro, né, da estrutura do PT, naquele momento um sujeito bem mais moderado, e de fato mantém as mesmas políticas, mantém o tripé de metas de inflação, de superávites consecutivos fiscais e de um câmbio flutuante. Enquanto o PT inicia sua era, o mundo se recupera do ciclo de crise do começo dos anos 2000 e entra num ritmo de grande crescimento, puxado pela China, cada vez mais aberta ao capitalismo global. Uma das maiores expansões da história seria muito favorável ao Brasil, pois o mundo demandava a nossa produção de commodities. Uma situação muito propícia para o crescimento brasileiro, porque nós tivemos a casa arrumada ao longo, né, das reformas produzidas aí pelos governos Fernando Henrique, né, Itamar Franco e Fernando Henrique, e nós tivemos uma situação global extremamente positiva e nós tivemos um refluxo daquele movimento de aversão que nós tínhamos no Brasil por conta de medos, né, em relação à eleição de Lula. Então nós tivemos um boom de crescimento. A Bolsa de Valores, se não me engano, em 2013 chegou a subir mais de 100%. O câmbio caiu forte, os juros começaram a ceder. E isso basicamente criou um surto de crescimento no país, um surto de prosperidade. Então se tem algo, né, que podemos colocar na conta do Lula como positivo, foi a decisão de não, né, manter a sua postura radical, a decisão de manter as políticas lá de equilíbrio fiscal, enfim, de equilíbrio econômico. E foi uma decisão muito inteligente. E, basicamente, tivemos essa primeira fase de forte crescimento e isso, digamos assim, gerou uma reação na sociedade de, poxa, realmente, conseguimos acertar a mão. Temos agora a junção, né, da economia de mercado, o que não era verdade, mas essa era a percepção, com o cuidado com o social, já que nós temos vários programas, né, o Bolsa Família sendo ampliado, outras bolsas, a pobreza aparentemente diminuindo. Então nós tivemos ali um certo reforço nessa imagem de um líder que deu certo, né? Pô, finalmente conseguimos consolidar a democracia no Brasil com economia e com progresso social, vamos colocar assim. A estabilidade, porém, não passava de uma sensação que impactou quase todos. O engano na área econômica demoraria ainda mais um pouco para se revelar, mas no âmbito político, o mensalão logo acabaria com as mais otimistas ilusões de que vivíamos uma democracia plena. A corrupção foi varrida para baixo do tapete. Nós tivemos a reeleição de Lula e a manutenção
do mesmo projeto. A economia global continuava andando de vento em popa, o mercado crescia, as pessoas estavam felizes. Só que, ao invés do Lula utilizar todo esse capital político que ele tinha para fazer reformas que o país precisava, no sentido de modernizar o país, né, de deixar ele mais competitivo, de aumentar a produtividade da economia, fazer aí emendas constitucionais que tirassem toda a camisa de força que o Estado coloca nos entes que realmente produzem riqueza, né, na iniciativa privada, fazer privatizações, não. Ele utilizou esse período de bonança para aumentar o consumo da população, especialmente o consumo das pessoas mais pobres. Enfim, não fizemos reformas, não melhoramos a nossa infraestrutura, continuamos tendo os últimos lugares nos testes, né, dos nossos estudantes em testes internacionais, né, as últimas notas em testes internacionais. Continuamos com um nível de produtividade na economia muito baixo. Continuamos com leis trabalhistas arcaicas que impedem, né, o enriquecimento dos trabalhadores, a não ser por ação do Estado, com bolsas e tudo mais. Enfim, foi uma oportunidade de ouro para o Brasil finalmente se dirigir aí ao primeiro mundo, foi uma oportunidade perdida. E o que aconteceu a partir de 2006 foi que nós tivemos a continuidade dessa política e nós tivemos, em 2008, o grande choque, né, internacional. Aquele período de bonança que foi iniciado em 2002 simplesmente foi finalizado em 2008. Aí nós tivemos um retorno lento, né, à realidade. Foi uma crise gravíssima. Talvez a maior crise desde 1929, que é reconhecida por muitos como a maior crise que o capitalismo já viu. Nessa crise nós tivemos a possibilidade de quebra do sistema financeiro internacional. Nós tivemos uma intervenção multibilionária, ou melhor colocando, multitrilionária dos bancos centrais nos países desenvolvidos para evitar a quebra do sistema. Até mesmo o sistema americano passou muito próximo de uma quebra geral. Então, todos os fluxos positivos que nós tínhamos para os emergentes, novamente, né, aquele mesmo ciclo que nós explicamos antes, foram revertidos. Alta forte do dólar, balança comercial piorou muito, enfim, nós tivemos um ambiente muito mais negativo na economia global a partir de 2008. Acabando esse tempo de bonança, temos então o quê? Temos o governo atuando com uma intervenção brutal na economia. Lembramos aí do Lula falando que no Brasil nós teríamos apenas uma marolinha, que não seria toda a crise, que nós teríamos, diferentemente do Ocidente mais avançado, né, dos países desenvolvidos, nós não teríamos uma grande crise no Brasil, porque no Brasil nós teríamos o Estado, né, protetor, com capacidade de intervir e evitar o pior. Lê do engano. A intervenção do Estado através do aumento de crédito estatal, que evitaria a recessão natural dentro do processo de expansão e correção na economia, causou uma bola de neve. A política de expansão monetária foi tão forte que em 2010 o Brasil teve o maior aumento de PIB em décadas, chegando a 7,5% de alta. Este cenário de normalidade das contas públicas foi falsamente criado com um objetivo: as eleições de 2010. Para continuar as políticas socialistas e o reino do Foro de São Paulo na América Latina, o PT precisava eleger mais um presidente no Brasil. Nessa época, boa parte dos integrantes da cúpula do PT estavam envolvidos no escândalo do Mensalão, acabando por serem presos nos anos seguintes. Não sobraram muitas lideranças para se candidatarem nas eleições que se aproximavam. Então ele foi buscar em Dilma, né, uma tecnocrata até menos conhecida, essa figura do poste, que ele mesmo se referiu a um poste, meio que dizendo, olha, com o meu track record político, aí, com a devoção do povo a mim, níveis de aprovação do seu governo chegou a quase 90% nessa época, eu posso eleger quem eu quiser. E de fato, né? Pegou uma pessoa que não tinha nenhum carisma, enfim, que não tinha grandes históricos, conseguiu fazer esse candidato, até contra a visão interna do próprio partido, dentro do próprio PT tinha dúvidas sobre a capacidade da eleição de Dilma Rousseff, e conseguiu eleger Dilma Rousseff. Novamente, lembrem, já numa situação completamente diferente da primeira eleição de Lula, porque nós tínhamos já a crise
instalada na economia global, nós não tínhamos mais aquela mesma situação favorável e nós tínhamos já esse caminho adotado, né, pelo final do segundo governo Lula, de intervenção maior na economia, o que Dilma alegremente abraçou. A visão dela era mais interventora ainda. Então nós passamos a ter uma série de medidas que demonstravam o nível, né, de intervenção na economia que Dilma iria fazer. Foram muitas as desastrosas intervenções de Dilma e do PT na economia. Reduziram à força os juros, sem a preocupação de cortar gastos governamentais, nem fomentar a poupança, desrespeitando a independência do Banco Central. Utilizaram-se de recursos públicos para ajudar campeãs nacionais e países alinhados ideologicamente, entregando, via BNDES, centenas de bilhões de reais a mega empresários amigos do rei e a ditadores africanos e latino-americanos, incluindo Cuba e Venezuela. Descumpriram contratos no setor de energia elétrica, causando prejuízos bilionários, deixando uma conta que ainda está sendo paga. Controlaram artificialmente os preços, como dos combustíveis, mantidos abaixo da crescente inflação através de canetaços de Dilma. Enfim, uma série de medidas que fizeram com que o Brasil adotasse aí um retrocesso muito grande. A gente pode até observar isso em relação ao comportamento da economia brasileira com outras economias. Enquanto o mercado global começou a se recuperar nessa época, nós tivemos o Brasil continuando a sua queda em bolsa. Enfim, o dólar começa a subir e o Brasil, então, começa a apresentar um comportamento diferente do resto do mundo e até do resto dos emergentes. A própria China ainda estava crescendo e o Brasil começou, né, a crescer bem menos. E aí nós tivemos já esse modelo que foi iniciado, talvez esse ciclo que foi iniciado em 2002 com a eleição de Lula se esgotando. E isso começa a criar muitas animosidades sociais. Não podemos esquecer que o que deu início ao processo de, digamos assim, descrédito da população ou revolta da população contra o governo foi em 2013. As grandes manifestações de 2013 começaram em São Paulo, com a extrema esquerda e as pautas de passe livre e de desestabilização do governo tucano paulista. Porém, em função da inflação e do desemprego crescentes, a população descontente e revoltada aproveitou para se somar aos atos, com uma pauta totalmente difusa, obrigando a esquerda a radicalizar ainda mais, com a violência dos black blocs para retomar o controle do caos. E aí vem novamente, né? Onde é que surgiu uma oportunidade de grandes ganhos ou de evitar grandes ameaças? Qualquer que seja a sua posição, seja você um investidor profissional, ou um investidor não profissional, ou um empreendedor, ou você tem a sua atividade, né, a sua renda, a sua forma de gerar a sua renda, qualquer que seja o caso, tendo o conhecimento desse cenário político, econômico, social, você teria condições de perceber que a corda iria estourar. Especialmente tendo a consciência, nós já vimos esse filme várias vezes, que nós tínhamos uma eleição e que o governo faria, como a própria Dilma falou, o diabo para se eleger. Do ponto de vista econômico, o que significaria fazer o diabo? Significaria, basicamente, estourar a corda para garantir a reeleição. Ou seja, rale-se a inflação, rale-se o tripé econômico, eu preciso me eleger. Então, ao invés de fazer uma correção, né, necessária, que geraria aí uma aversão ainda maior do público e provavelmente produziria uma derrota eleitoral na eleição de 2014, o que Dilma faz? Vamos aumentar o crédito, vamos manter aí essa política de expansão monetária, deixa a inflação, mas eu preciso me reeleger. Quando isso ficou claro, e isso para mim ficou claro a partir de início de 2013, eu pensei, é mais uma oportunidade que nós temos, né, de um desenlace que vai ser solucionado da seguinte forma, né, do ponto de vista de mercado. O dólar vai explodir para cima, os juros vão ter que subir e a bolsa vai cair. Novamente, a mesma situação. E de fato, o que nós tivemos? Nós tivemos, depois de uma campanha extremamente negativa, agressiva, né, onde
Nós não tínhamos nenhum candidato que cristalizou o apoio popular. Nós tínhamos Dilma, que representava a continuidade de um governo assistencialista nessa altura do campeonato, né, e só mantinha aí a popularidade por conta dessa visão. E do outro lado, um candidato como Aécio Neves, que tinha uma visão até mais positiva para a economia, mais Fernando Henrique Cardoso, né? Novamente, 2 candidatos de esquerda, nenhum candidato de direita nessa eleição. Mas o voto de Aécio foi mais um voto ante tudo isso que está aí, do que um voto, né, por conta aí da simpatia que as pessoas tinham pelo Aécio Neves. Então, nós teríamos, obviamente, uma resposta muito mais positiva do mercado se fosse a vitória do Aécio Neves, mas a situação já era muito negativa do ponto de vista da estrutura econômica. Para reeleger-se, Dilma Rousseff foi além dos limites dos gastos públicos, sempre no sentido de dar ao povo a falsa sensação de que não havia recessão com o controle artificial da inflação. Reeleita após superar Aécio Neves por uma margem apertada nas suspeitas urnas eletrônicas, com uma contabilização de votos secreta e questionável, Dilma teria agora de lidar com a realidade. Não demoraria para ficar evidente que os petistas cometeram estelionato eleitoral. O discurso de que tudo ia bem logo se revelaria uma manobra eleitoreira, graças aos reajustes e às maquiagens que o governo petista teria de fazer. Em paralelo a tudo isso, corria a Operação Lava Jato, responsável por uma devassa jamais vista na política nacional. A partir de uma investigação de lavagem de dinheiro, de evasão de divisas de um doleiro já conhecido das autoridades, nós tivemos o aumento do escopo dessa investigação para abarcar as figuras mais importantes da República. Quem não se lembra daquela capa da revista Veja, que trazia um depoimento do doleiro, né, do Youssef, dizendo que Dilma e Lula sabiam daquelas roubalheiras que tinham acontecido na Petrobras. A Petrobras, nessa altura do campeonato, já estava totalmente quebrada. A Petrobras chegou a ter uma dívida de 580 bilhões de reais naquela altura do campeonato. E a empresa estava totalmente destruída pelo nível de roubalheira e por decisões equivocadas que foram tomadas. E nós tivemos ali as condições dadas para a evolução da Lava Jato, que foi tocada por uma equipe de primeira linha, por um juiz extremamente corajoso, preparado, né? E com o apoio da população que estava indignada, essa população, por ter aí a percepção que não conseguia manter o mesmo nível de vida, o mesmo nível de prosperidade, e na verdade estava dando passo para trás, né? Desemprego aumentando, empresas fechando, tudo isso aconteceu de maneira sincronizada para gerar níveis gigantescos de indignação e revolta que explodiram nos protestos de 2015 e 2016, que foram produzir o impeachment da presidente Dilma em 2016. Essas condições são difíceis de acontecer. Basicamente, tudo aquilo que a gente imaginava que eu tinha feito a aposta aconteceu. O dólar explodiu para cima, a bolsa caiu forte, juros explodiram para cima, e nós tivemos um desarranjo social, um desarranjo econômico, um desarranjo político. Antes que terminasse o primeiro ano de seu novo mandato, Dilma já tinha um pedido de impeachment contra si acolhido pelo Congresso. Com base no descumprimento da lei de responsabilidade e nas pedaladas fiscais praticadas pelo governo, 367 deputados votaram pelo impeachment em 17 de abril de 2016. Apenas 137 se mantiveram fiéis ao PT. Afastada do cargo, Dilma foi exonerada definitivamente em 31 de agosto do mesmo ano, após votação final no Senado. Porém, em manobra típica do establishment político, a petista não perdeu seus direitos políticos, ao contrário do que deveria acontecer com o impeachment. Além disso, o trabalhador brasileiro seguiria bancando as benesses de ex-presidente para Dilma, como a possibilidade de contar com 2 assessores, 4 seguranças, 2 motoristas e 2 carros. Essa grande cicatriz da administração pública deixa ao menos uma lição: quanto maior a concentração de poder, maiores serão as possibilidades de corrupção. Após então o impeachment, nós temos Temer chegando ao poder,
numa situação de país perto do precipício. Um grande questionamento por conta do Temer fazer parte da chapa que foi eleita com dinheiro de corrupção, com dinheiro de propina, né, com claramente aí dinheiro desviado das construtoras, em que elas até assumem isso em delações premiadas, né, em acertos com a justiça. Então, uma situação de gravíssima crise econômica, onde nós voltamos aí vários anos, voltamos a patamares de renda e outras métricas de 2011. Então, retrocedemos em questões de 2, 3 anos, 6 ou 7 anos. Desemprego galopante, empresas fechando, consumo diminuindo, criminalidade explodiu, um governo sem legitimidade, questionado pelos dois espectros, né, os dois lados do espectro político, se é que há um espectro aí organizado, né, de direita no Brasil, é mais um povo conservador do que uma organização política de direita. Mas, enfim, a esquerda, né, tratando o governo Temer como um governo golpista, né, alguém que deu um golpe na presidente eleita pelo povo, sendo que o impeachment foi apoiado por ampla margem na população brasileira. Michel Temer, vice de Dilma, assume em 2016 em meio a uma crise de legitimidade. O novo presidente era integrante de um esquema que assaltou o Brasil por mais de uma década. E o novo governo teria de lidar com a instabilidade política, recessão econômica, desemprego, preços altos, déficits recorrentes. E por incrível que pareça, nessa situação toda, se nós tirarmos todas as nossas visões aí apaixonadas, né, e politicamente ou ideologicamente dificultando a análise do processo, nós vamos ver que o governo Temer conseguiu alcançar alguns resultados até surpreendentes. Colocou uma equipe econômica muito respeitável, fez cortes na carne, conseguiu aprovar reformas importantes, como a PEC do teto dos gastos, né, que impede que os governos aumentem as suas despesas acima da inflação. Conseguiu aprovar a reforma trabalhista, foi uma verdadeira, né, revolução, apesar dessa reforma estar recebendo bastante crítica e até um certo boicote de juízes, o que é uma coisa absurda, né? Mas o fato é que nós tivemos o país olhando para o precipício e conseguindo dar alguns passos para trás e se ajeitando e retomando já algum crescimento, o que não deixa de ser algo bastante positivo. E o governo Temer chegou até bem próximo de fazer uma reforma que não seria uma reforma para resolver o problema da Previdência, porque nós teríamos que mudar o modelo de Previdência, que é uma coisa muito mais complicada de fazer, mas seria aí uma boa solução, pelo menos para a próxima década, para aliviar a pressão nas contas públicas. E isso não conseguiu se alcançar, mas se alcançou uma série de reformas que, bem ou mal, né, conseguiram deixar o país pouco distante do precipício que ele se aproximou tanto durante aí os últimos meses do governo Dilma, né? Nós não podemos esquecer de comentar, além dos riscos econômicos que nós ainda passamos por conta de ter aí um orçamento disfuncional, né? Uma área fiscal disfuncional, os riscos políticos que nós passamos no sentido até de aventar golpes de Estado pela própria Dilma, né? O próprio general Vilas Boas falou que chegou até ele emissários que questionaram a questão de eventualmente decretar um estado de emergência no Brasil para evitar o impeachment. E nós sabemos como existe um DNA totalitário, né, nessa esquerda petista, até pelo apoio restrito à ditadura que nós temos instalada na Venezuela. Então também se evitou ali, digamos assim, uma movimentação a favor de um governo totalitário, que seria horrível, né? Seria pior do que qualquer questão econômica, a questão de perda de liberdade política e perda da democracia no país, né? E da pior maneira possível, a ditadura chavista, né? Que nós temos o exemplo venezuelano, 88% da população abaixo da linha da pobreza, opositores sendo massacrados nas ruas, né? Os que não são mortos são torturados, partido único, eleições roubadas, não tem mais imprensa, não tem mais capacidade de reverter uma situação estabelecida. Então isso também foi evitado com esse movimento de impeachment e com a manutenção, né, de um certo Estado democrático, apesar de todos os seus problemas, né, de todas as instituições que estão tomadas por corrupção moral, corrupção financeira, todas as corrupções que nós podemos imaginar.
A manutenção do Estado como ente que vai definir tudo o que acontece na esfera privada incentiva diretamente a corrupção. Nesta revisita aos momentos políticos que marcaram nossa história, fica evidente que a solução para os nossos problemas não envolve apenas reformas esporádicas, mas sim uma revisão de todo o sistema. A Constituição brasileira é a raiz dos sérios problemas estruturais que temos. Ela estabelece um poder gigante do Estado na economia e coloca uma camisa de força na capacidade de o país gerar prosperidade. Uma Constituição reguladora, criadora de direitos que se mostram impossíveis de serem exercidos, torna a máquina estatal cada vez maior e presente em todos os âmbitos e setores. A solução desse problema passa por uma reforma geral, uma nova Constituição, uma nova estrutura de Estado que concentre menos poder e que dê mais liberdade aos empreendedores. Em 2016, tivemos a possibilidade de gerar essa ruptura com o impeachment. Poderia ter surgido nessa conjuntura uma nova Constituinte que atendesse ao anseio da população, uma reforma geral profunda no sistema político brasileiro. No entanto, não houve uma liderança organizada e essa oportunidade foi perdida. A necessidade da boa aparência e da normalidade econômica para se eleger, somada aos erros estratégicos e ideológicos, fez com que presidente após presidente quebrasse os ciclos naturais de expansão e correção da economia, resultando em inflação, desvalorização e perda do poder de compra da moeda. O estelionato eleitoral, praticado por nossos políticos, respaldados pela Constituição Federal, nos trouxe até o que sobrou do Brasil depois de cada eleição. Nós do Brasil Paralelo, em parceria com a Liberta, estamos prestes a lançar o segundo capítulo da série O Dia Depois da Eleição. Obrigado pela confiança em nossas produções e pelo interesse em despertar seu conhecimento sobre as forças que movem o mundo. O Brasil é o país mais endividado da América Latina. Mais de 60% dos brasileiros não conseguem pagar as suas dívidas. Por isso,
fomos em busca de um conteúdo inédito, para que todos aprendam a lutar e buscar por mais uma liberdade, a sua liberdade financeira. Convidamos você a entrar nessa jornada, seja para conquistar seus sonhos, proteger o seu patrimônio ou estar preparado para lidar com o seu futuro. Atenção! Não temos apenas a série gratuita. O conteúdo completo é um material de suma importância para quem busca educação econômica, financeira e entender como o mercado atua nas nossas vidas e como a política atua nos mercados. As inscrições para esse curso exclusivo da Liberta, em parceria com o Brasil Paralelo, só estarão abertas até o dia 27 de junho. E para aqueles que já garantiram a sua vaga, o acesso ao conhecimento na plataforma exclusiva já foi liberado. São 5 módulos, com mais de 20 aulas de Leandro Ruschel, além de 4 entrevistas exclusivas com as maiores autoridades no tema. Você também terá acesso ao e-book inédito sobre qual a situação do mercado nacional e global em 2018. Todo esse conhecimento, junto à comunidade de alunos, fará com que você dê um passo muito importante em tornar-se a melhor versão de si mesmo. Faça parte ativa do Brasil Paralelo. A cada nova pessoa que compra nossos materiais, outras 1000 pessoas assistem o conteúdo gratuito. Se queremos mudar o Brasil, produzir novas séries e propagar o conhecimento, precisamos de você como protagonista. Fique com o episódio e até breve.